Vamos aprender agora como a gente consegue remover um nó do fim da nossa lista duplamente ligada aqui em Go. A gente aprendeu no último vídeo como a gente apaga do começo, que é basicamente a gente fazer com que head aponte para o próximo e o próximo aponte para nulo, para trás, né? Nesse caso, que a gente faz com que o segundo não conheça o primeiro, assim ele se torna o primeiro da nossa lista. Agora, para remover do fim vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer com que o penúltimo aponte para nulo e o último, que não vai existir mais, agora vai se tornar o penúltimo. Então, vai fazer com que o penúltimo aponte para o antepenúltimo, e assim a gente vai resolver esse problema. Então vamos lá, vamos aprender como resolver. Então a gente vai ter aqui o código para remover o nosso nó, que no caso vai perguntar primeiro se a lista é vazia, né, nesse caso. Primeiramente, o nosso código tem complexidade O de 1, tá? Novamente, ele não tem nenhum for, e a gente não fica recriando nada, nenhuma lista, tá? Então, a gente vai basicamente perguntar se a lista é vazia. Se ela for vazia, a gente retorna, não tem o que fazer. Se não, a gente vai perguntar se head ele é igual a tail, se o primeiro é igual ao último. Se o primeiro é igual ao último, é porque só tem um nó na nossa lista. Como não tem só um nó, então a gente vai ignorar esse if. A gente vai passar e vai fazer com que tail.previous.next, ou seja, o último para trás, então o penúltimo item.next, ele vai basicamente sumir, então ele vai fazer apontar para nulo. Então o penúltimo não vai saber quem é o último, porque agora o penúltimo vai se tornar ele, né? Então a gente vai fazer com que o penúltimo aponte para nulo e vai fazer basicamente uma troca aqui, né? O que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer com que tail.previous receba nulo, que no caso é o último, apontando para trás. Ao invés de ele apontar para o penúltimo, ele vai apontar para nulo, para a gente isolar esse nó. E tail vai receber tail.previous. Então o tail que está apontando para o último, que é o 5, ele vai receber o penúltimo. Então essa troca vai ser feita. Então ele vai fazer com que tail agora seja 2, que no caso era o penúltimo, e o null agora ele fique para trás. Então basicamente o 5, ao invés de apontar para 2, ele aponta para nulo, e assim a gente meio que derruba aqui o último nó. A gente vai fazer length menos menos para basicamente falar que a nossa lista agora tem 2 nodes apenas, beleza? Então vamos para o código agora para a gente remover esse nó da última posição. A gente vai perguntar primeiramente se a nossa lista é vazia. Se ela for, a gente vai ignorar o nosso código, a gente vai retornar, tá? Se ela não for, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai perguntar se dl.head é igual a dl.tail, para ver se simplesmente existe apenas um nó na nossa lista. Se existir apenas um nó, a gente basicamente vai ter que zerar ela, porque a gente vai excluir esse único nó. Então a gente vai fazer com que dl.tail receba nulo, porque basicamente não vai existir mais, e o dl.head receba nulo também, porque vai ficar todo mundo nulo agora. E a gente vai dar um return. Não tem mais muito o que fazer aqui, né? Se não tiver vazia, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer com que dl.tail.previous.next receba nulo. Então ele vai fazer com que o penúltimo aponte para nulo e não aponte mais para o último, tá? A gente vai fazer dl.tail.previous, dl.tail recebe nulo dl.tail.previous. Porque a gente vai fazer uma troca. O previous vai receber nulo e o último vai receber previous. A gente consegue fazer essa troca sem ter que ficar criando variável temporária, como a gente faria em outras linguagens, tá? A gente vai fazer dl.length menos menos para a gente falar que a nossa lista tem um node a menos agora. Então basicamente é assim que fica o nosso código. Vamos testar ele agora, né? Vamos ver se está funcionando. Então aqui eu estou inserindo o nó no fim, tá? Então 10, 11 e 12. Basicamente eu vou colocar o remove node agora para esses dois caras, então ele vai ter que excluir o 11 e o 12, tem que ficar uma lista só de 10, tá? Então, vamos ver como vai ficar. Então tava 10, 11, 12, ficou 10, 11 e ficou 10, então ele conseguiu excluir. Agora, se eu fizer uma lista vazia, então se eu chamar numa lista vazia aqui e não mandar nada, ele deveria simplesmente retornar e não me dar erro, então tá lá, tá certinho. E se eu colocar apenas um nó aqui dentro, então eu vou colocar o insert node aqui, só que deixar apenas um nó, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar excluir o nó de número 10. Então ele vai fazer basicamente a exclusão e vai printar um null aqui corretamente, beleza? Então é assim que a gente consegue remover um nó do fim de uma lista duplamente ligada aqui em Go. Então vejo vocês no próximo vídeo.